sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Escola Intelectus Vita, preparando mais uma aula para vocês. Venham comigo. Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Neste momento, nós iremos dar início aos nossos estudos no livro 3. O conteúdo deste momento, desta aula, se dará das páginas 2 à página 10. Nós iremos estudar sobre ângulos entre duas retas. Iremos ver retas coplanares, retas paralelas, retas concorrentes e ângulos opostos pelo vértice. E no final da aula, nós iremos fazer uma experiência, uma pequena atividade que nos dará uma melhor compreensão sobre ângulos opostos pelo vértice, bissetris, ângulos congruentes. Vamos lá. Retas coplanares. Duas ou mais retas que estão em um mesmo plano são chamadas de retas coplanares. Duas retas coplanares podem ocupar apenas duas posições. Duas retas coplanares podem ocupar apenas duas posições em que uma assume em relação à outra. Elas podem ser paralelas ou podem ser concorrentes. Tratando-se de retas paralelas, nós vamos verificar aqui dois tipos de retas paralelas. A primeira, retas paralelas distintas. Na figura ao lado, as retas R e S são paralelas distintas. Note que elas não se cruzam em nenhum momento, ou seja, não apresentam ponto em comum. O paralelismo entre as duas retas é tido por R/S, que se lê R paralela a S. Vamos ver agora as retas paralelas coincidentes. Na figura a seguir, as retas R e S são paralelas coincidentes. Observe que estão sobrepostas, isto é, apresentam todos os pontos em comum. Temos aqui a impressão de ser apenas uma única reta. Isso se dá pelo fato delas serem coincidentes. Uma está sobreposta à outra. Temos assim, então, que todos os pontos da reta R pertencem à reta S, assim como todos os pontos da reta S pertencem à reta R. Agora vamos para as retas concorrentes. As retas concorrentes também se distinguem em dois momentos. Observe a imagem. As retas C e D são concorrentes. Note que elas se cruzam e apresentam um único ponto em comum, formando assim um ângulo qualquer. Agora notem este caso de retas concorrentes, no caso, as retas perpendiculares. As retas perpendiculares, elas constituem um caso particular de retas concorrentes. Na figura ao lado, as retas A e B são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Resumindo, retas paralelas podem ser distintas ou coincidentes, e retas concorrentes podem ser concorrentes e perpendiculares. Agora vamos verificar os ângulos opostos pelo vértice. Mas, professor, acabamos de ver retas concorrentes e retas paralelas. O que são ângulos opostos pelo vértice? Pois bem, são quando os lados de um deles são o prolongamento dos lados do outro, OD. Percebam na imagem aqui ao lado. Temos aqui o ângulo BOA e COD. Temos aqui que o segmento OD é prolongamento do segmento OB, assim como
o segmento OC é prolongamento do segmento OA. Como eu tenho esta característica, eu posso afirmar então que os ângulos BOA é congruente ao ângulo COD, assim como os ângulos COB é congruente ao ângulo DOA. Agora nós vamos fazer um breve treino sobre construções de ângulos. Peguem uma folha de papel, régua, transferidor, um lápis e uma borracha macia. Nesse momento, nós iremos construir, através de dobradoras e alguns leves traçados, ângulos opostos pelo vértices. Pegue uma folha de papel A4. A partir da ponta 1, faça uma dobradora destacando bem a marca formada e repita o processo com a ponta 2 do papel. Neste caso, eu nomeei as duas pontas de um lado do papel como 1 e 2 para que seja possível ter uma melhor compreensão de qual lado estaremos dobrando. Observem como ficou as dobradoras. Com as duas marcações bem feitas, centre a ponta seca do compasso na interseção das duas marcações, traçando uma circunferência. A esta interseção chamaremos de ponto. Observem como ficou. Para que você, aluno, possa ter uma melhor visualização das marcações feitas ao dobrar a folha, destaquei com o auxílio de um lápis e de uma régua, cobrindo assim as marcações. Agora, por mais uma vez, dobre a folha de papel de modo longitudinal, destacando bem a marcação. Destaque também esta marca com o auxílio de um lápis e de uma régua. Veja como ficou a nossa folha de papel, com as marcações bem destacadas com régua e lápis e a circunferência bem feita. Perceba, com o auxílio do transferidor, que cada um dos quadrantes possui 90 graus e cada um deles é oposto pelo vértice. Logo temos cada quadrante formando um ângulo de 90 graus. A reta que corta a circunferência longitudinalmente é uma bissetriz. O ângulo 1' de um quadrante tem a mesma medida do outro ângulo 1' do quadrante oposto. Os demais ângulos 2' e 3' são iguais aos seus opostos pelo mesmo princípio. Pois bem, pessoal, agora deixo a vocês 3 pequenas atividades para que vocês possam ir treinando a ideia de retas paralelas, retas perpendiculares, ângulos opostos pelo vértice, e assim vocês possam ter uma melhor compreensão dos temas abordados nessa aula. Bom, por aqui terminou a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e entendido os conceitos que foram aplicados. Façam as atividades propostas que estão no livro de vocês e qualquer dúvida, entrem em contato conosco que iremos ajudá-los nas resoluções. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e lembre-se, cuidem-se.